Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 estratégias de 4 estilos de fundos de investimentos diferentes que se deram bem nesse final de ano aí, que foi um desastre aí pro Ibovespa. Então fique ligado aqui nesse vídeo se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas estratégias, mas antes eu peço que você já dê o seu like aqui no nosso vídeo e se não é cadastrado no nosso canal, já se cadastre no nosso canal e clique no sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos e bora lá conhecer quais são essas estratégias. Antes de mais nada, eu quero comentar um pouco sobre os fundamentos dos investimentos. A gente começa o ano de 2021 com algumas previsões, taxa de juros baixas, inflação controlada, expectativa de alta para o nosso Ibovespa. Passamos pela metade do ano de 2021 e o negócio pareceu não estar indo para aquela direção. E no final do ano agora tudo se conclui que tudo aquilo que era esperado pelas principais casas de análise, pelas corretoras, pelos bancos no início de 2021 não se concretizou. No final das contas, ninguém sabe qual é o futuro. As pessoas tentam prever algo que é imprevisível. Então, no momento de você fundamentar o seu portfólio, é importante escolher bons gestores, porque é eles que conseguem navegar pelas melhores estruturas, melhores ambientes de acordo com o momento. Além do mais, é importante manter o seu padrão de investimento com os percentuais de forma assertiva e totalmente diversificados para o seu portfólio, né? A fim de que você construa um resultado de forma constante e não só pegue carona nas perspectivas de curto prazo do mercado, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra. E uma coisa que estava indo muito mal no passado pode ser um negócio que vai te trazer bons resultados para o futuro. Então bora lá olhar os 4 fundos de investimentos que se deram bem aí nesse momento de queda aí do Ibovespa. Bom, a primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês é da Western Asset US Index 500, uma estrutura internacional, e realmente os ativos internacionais se deram muito bem nesse período, enquanto o Ibovespa caiu. Por exemplo, o S&P 500 subiu mais do que 25% no mesmo período, o índice Eurostoxx também subiu, então a gente percebe que existe algo mais localizado aqui no nosso país, e o fundo que surfou bem isso foi o Western Asset US Index 500, com o resultado, se a gente pega no período anual, 27,91% no acumulado 897 do CDI. O gráfico mostra um resultado bastante perene ali, muito de acordo aí com o S&P 500, né? Com alguns níveis de volatilidade oscilando de 12,73 até 24,96 quando pega o período da crise. Então, um fundo bem interessante com Sharp bastante alto, não é de se esperar Sharp nesses níveis de resultado 2,60, mas é um fundo que se deu super bem aí nesse período, um fundo internacional. Outro fundo que se deu super bem nesse período é o Trígono Flagship 60 Small Caps. É um fundo nacional e que mesmo assim se deu super bem trabalhando numa classe de Small Caps. Vamos entender um pouco dessa estrutura um pouco mais. Trouxe um resultado aí de 43,97% no ano, um baita resultado. Historicamente, ele conseguiu oscilar positivo em alguns momentos que o Ibovespa oscilou de forma negativa, então trouxe 57% de resultado acima do Ibovespa no mesmo período. Tem uma certa volatilidade, né? O fundo que está trabalhando aí uma volatilidade em torno de 20 aí nos últimos 12 meses, total de 35 aí de volatilidade, um ótimo Sharp nos últimos 12 meses. Também não é de se esperar um fundo como esse trazer esse nível de Sharp, é um fundo relativamente novo, começou bem no período ali da pandemia essa estrutura, mas perceba que ele fez uma curvatura inversa aqui ao Ibovespa, aqui, no exato momento que o Ibovespa começou a andar mais lateralizado e começou a cair. O fundo ele tem se dado super bem, quando a gente olha a estrutura de ativos dele, eu vou entrar aqui, quando eu entro no detalhamento da carteira, ele investe no fundo Master dele, né? Clicando no fundo Master, que já tem um histórico maior até, eu consigo olhar o detalhamento dessa carteira. Visualize todos a lâmina do fundo. Ações. Olha aí, percebe que são ações nacionais, small caps, tendo uma proporção chegando a ter um percentual de 24,75%.
na FESA. Lembrando que essa é uma carteira aberta de setembro, não temos a de outubro nem a de novembro, tá? Do fundo, por conta das regras ali da CVM. Voltando para a estrutura do trígono convencional, que é essa aqui, lâmina do fundo, é um fundo que tem uma estrutura ali com um aumento significativo de cotistas, né? É um fundo que tem um equilíbrio ali de incremento de patrimônio, ou seja, é um fundo que se deu super bem aí nesse período aí de queda de pandemia. Lembrando, isso aqui não é um call aqui para você comprar, adquirir o fundo, é mais uma verificação do que funcionou nesse período aí de queda significativa do Ibovespa, tá? Bom, e o terceiro fundo que se deu super bem também é o da Hashdex, o Hashdex 100 Nasdaq Cripto. É um fundo indexado e ele teve um retorno, dado todo o resultado positivo que os criptoativos tiveram aí no ano de 2021, principalmente na metade do ano para frente, e capturou boa parte dessa alta aí o fundo rendeu 171% no absoluto, um número realmente absurdo de resultado. É um fundo de risco, uma volatilidade bem alta, chegando a 84 de vol, mas a rentabilidade ela é bem forte, também não é de se esperar um Sharpe como esse de 4,19. É novamente mais uma curiosidade a respeito das estruturas que se deram bem aí nessa metade do ano para frente principalmente. E o fundo aqui percebe que já teve um retorno negativo de 31,63 em um mês apenas. Então toma cuidado aí, que o estômago tem que ser forte para trabalhar com uma estrutura de fundos como essa, tá? Mas fica aí mais uma estrutura que se deu super bem nesse ano de 2021. E a quarta estrutura é a estrutura do Kadima Long Short Plus FIA. Percebe que a estrutura é uma estratégia long short, ou seja, comprada e ao mesmo tempo vendida, e usa modelos quantitativos da Kadima. Esse tipo de fundo de investimento também se deu super bem aí no período de queda da bolsa. Percebe que a queda do Ibovespa foi bem acentuada e eles ficaram no positivo, rendendo 10,60% até o momento, mais de 23% acima aí do Ibovespa. Realmente foi uma estrutura vencedora aí para esse período. Então fica aí a quarta estrutura Kadima Long Short Plus. Lembrando, né, que dessas estruturas que eu falei aí para vocês, duas são para investidor em geral, que é a Trígono e a estrutura da Western, e duas são para qualificados, que é a estrutura da Hashdex e essa agora que eu acabei de apresentar da Kadima. Então ficam aí as quatro estruturas aqui que eu selecionei. Não significa que é para você aportar dinheiro nelas, é só como forma de curiosidade aí nesse ano de 2021, estruturas e estratégias que se deram bem, mesmo com o mercado aqui nacional caindo de forma significativa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.